Tudo bem, meus Isso. amores? Temos treta na casa, oficialmente a primeira treta de Graciane Barbosa com o Diogo, tomando as dores de Dona Aline lá na casa, né? A treta que aconteceu no finalzinho da tarde, começo da noite, onde Graciane não arregou. Inclusive teve até um momento que falaram assim, não precisa me segurar porque eu não vou bater nele. Eu amei essa parte, confesso, porque a Graciane, gente, vocês já viram o tamanho da mulher, né? Se eu chego perto da Graciane, eu fico com medo dela me amassar também, né? Ela me pega com um dedo ela consegue me levantar. Mas a treta foi motivada ainda pelas coisas que a Graciane viu ali envolvendo o comportamento do Diogo, sobretudo no dia lá do confessionário, onde rolou aquela discussão ali para saber quem iria ser o voto em consenso das duas duplas, né? E aí a Graciane tira um pouco o corpo dela fora, joga tudo para cima do próprio Diogo, porque ela esperava que o Diogo defendesse a Aline. Como a Aline não defendeu, Graciane decidiu tomar as dores e isso virou uma grande pauta na casa. Pergunta para a Bárbara Sarini, antes dela dar o nosso glorioso boa noite, se ele tivesse feito isso, será que nada teria acontecido? E outra, será que Graciane já não está exagerando muito? Eu também perdi. Defendido a Aline. Defendido a Aline no confessionário lá naquela conversa. E a pergunta principal: será que Graciane já não está exagerando com essa conversa toda de autodefesa da Aline? Não era a Aline que tinha que se defender? Se ele tivesse defendido, eu acho que essa história não teria do jeito que tá, não teria esse argumento, não teria essa história, né? Mas eu acho que sim, já cansou, acho que ela colocou as coisas de uma maneira exagerada. Eu acho que o principal erro é quando ela começa a comparar a relação que ela teve com o Belo, quando ela começa a falar que a régua dela de homem é muito alta e tal, sendo que é uma situação de um reality show, de ficantes, de um voto, de paredão, não é uma coisa da vida, assim, né? E aí quando ela leva pra esse lado, parece que ele foi um cara abusivo, que ele fez algo muito grave, que ele traiu a Aline. E eu acho que, assim, pelo menos o que a gente estava acompanhando era uma história que vinha crescendo aos poucos. Era uma relação que estava ainda muito no início. A princípio, eles não estavam jogando juntos. Então, se fosse a Aline nesse lugar, eu imagino que as pessoas entenderiam e falariam, inclusive, é isso mesmo, você entrou no programa para jogar, você não entregou para entregar o seu jogo para macho. Então, eu acho que se a gente inverter os papéis, né, e se tivessem fazendo uma cobrança da Aline porque ela não tivesse defendido o Diogo, imagina como estaria essa internet, como é que estariam falando. Poxa, que absurdo. A Aline tem que jogar mesmo. Tu acha que ele jogou? Não foi a escolha mais inteligente. Eu não acho que foi bacana. Acho que ele deveria ter batido o pé para defender a Aline, mas ele não fez, né? E já passou e não adianta ficar remoendo essa história. E também acho que a gente tem que ser justo. Foi uma decisão em consenso e não foi ele que falou, quero votar na Aline. Ele não entrou no confessionário desse modo, porque o jeito que a Graciane fala, parece que foi assim que aconteceu. Né? Eu acho que o que mais pega da Graciane é que ela fica afirmando e reafirmando que o Diogo em momento algum defendeu a Aline. Que em momento algum ele falou, não, a Aline eu não quero, eu prefiro votar em outras pessoas, não na Aline. Como se ele não tivesse falado isso em momento algum. E a gente viu pelo VAR aí diversas vezes que ele citou e falou que ele não queria votar na Aline. Mas acabou que o argumento lá de não colocar Vitória e Matheus no paredão de novo sobressaiu esse desejo dele de não indicar a Aline. Né? Ele foi burro e eu acho que ele errou. E tem um ponto lá que eu acho que até enquanto tava rolando aquela discussão do Diogo com a Graciane hoje na cozinha, que a Vilma entrou ali no meio e falou, Graciane, você não erra? Você não erra também, Graciane? E daí a Graciane falou, eu erro. Aí eu acho muito incoerente a Graciane admitir que ela erra. Ela depois foi falar do Belo, falou que ela errou com o Belo. Ela fala que a diferença é que ela pede desculpa, mas ele pediu desculpa. O Diogo, eu vi ele pedindo desculpas pra Aline. Eu vi ele tentando se explicar o motivo lá pelo qual ele usou essa régua errada que ele falou inúmeras vezes. Tá até chato o tanto que ele já tentou explicar isso. Né? E ele pediu desculpas na frente do Brasil inteiro ao vivo, que foi no Sincerão. Ele fez aquele papel ali que pra mim foi até um pouco forçado, né? De ela ter colocado ele como uma pessoa que ela não queria como dupla, seria a última pessoa, e ele vai lá e coloca ela como uma pessoa que ele queria dupla pra pedir desculpa. Então ele pediu desculpa, assim. Eu acho que a Graciane chegar e falar que ele não pediu desculpa,
eu não sei o que ela tá fazendo dentro da casa, que ela não consegue ver uma coisa tão simples assim. Porque uma coisa é você falar assim, eu não acredito na desculpa dele. Agora, dizer que ele não se desculpou é uma mentira. É uma mentira. Né? Então ela erra, no meu ponto de vista, quando ela fala que o Diogo em momento nenhum defendeu a Aline dentro do confessionário, porque ele não defendeu de falar, não, eu não voto na Aline de jeito nenhum, vai ter que ser Vitória e Matheus, na Aline eu não voto. Não foi assim que ele falou. Ele falou, olha, eu tenho um carinho pela Aline e eu não quero, não gostaria de colocar a Aline agora nesse momento, né? Tanto que ele fala Aline. E era dupla, era pra decidir em dupla. E em momento algum ele falou, eu não queria colocar Aline e Vinícius. Ele falou, eu não queria colocar Aline. Ou seja, ele mesmo assim pensou na Aline sim, ali naquele momento, né? E eu acho que isso tinha um peso muito grande. Se fosse só a Aline, talvez ele não deixasse ela ir pro paredão, deixasse o Vinícius. Agora, como era em dupla e ele claramente não se importa com o Vinícius, acabou que ele pesou ali Matheus e Vitória por serem dois. Ele foi burro. Como eu disse, a mãe dele também teve um peso muito grande, porque a mãe dele não estava nem aí de colocar a Aline, pra ela nem tanto pensou faz. que poderia queimar o filho, nem nada. Igual quando ela foi falar lá na hora de votar que a Aline era a terceira opção dele, enfim. E a Graciane e a própria Giovana também tinham a intenção de colocar a Aline. E agora a Graciane fica lá conversando, dando conselho pra Aline o tempo inteiro, mas ela também foi uma das pessoas que quis colocar a Aline no paredão. E a própria Graciane, que pra mim, eu queria muito que... a gente até tava conversando hoje aqui sobre o Fifi, né? Que é onde vai passar vídeo. Se passasse esse momento do confessionário, como é que a Graciane ia agir ali com Matheus e Vitória? Porque a Graciane não tava nem um pouco preocupada em colocar Vitória e Matheus no paredão. Depois que eu acho que ela percebeu lá que dava pra ir em Aline e Vinícius, que ela começou a querer defender Matheus e Vitória. Sim. Mas de início ela colocaria muito fácil. Então eu vejo muita incoerência aí por parte da Graciane, e eu acho que isso só vai dando mais força pro Diogo, né? Exato. Qual a opinião de vocês, gente? Vocês concordam aí? Vocês também acham isso? Porque, assim, de alguma forma, eu acho que a gente tá com um enredo único lá no BBB, né? Que é tudo girando em torno dessa história envolvendo a Aline e o Diogo e a Graciane sendo advogada da Aline, né? Isso tá dando força pro Diogo, a gente tá vendo aqui fora, tá todo mundo tomando as dores dele, e lá na casa já alertaram, acho que foi a Camila ou a Tamires que falaram assim, olha, se ficar toda hora batendo nessa coisa do Diogo, daqui a pouco o público lá fora vai estar do lado dele. Hoje a Graciane na academia virou e falou assim, depois dessa discussão que ela teve com o Diogo, com certeza o Brasil, as mulheres lá fora, estão do lado da Aline e contra o Diogo. Aí é só você olhar pra internet e ver justamente o contrário acontecendo. Boa parte das mulheres de fato entendem ali a situação da Aline, mas estão olhando com carinho também para o Diogo, né? Então assim, realmente essa situação não está se aplicando exatamente da forma como a Graciane está achando que é lá dentro da casa, porque é aquilo, né? Eles gostam de dar muita certeza de como o público está enxergando o jogo aqui fora. É um clássico de participante de reality show, mas o público é soberano, a forma como o público enxerga e olha para tudo que acontece é soberana, e a gente está vendo mais uma vez que nesse caso não está sendo diferente, tá? Há uma divisão, há sim pessoas contra o Diogo do lado da Aline e a favor do Diogo, e contra a Graciane e contra a Aline também, né? Porque tem gente que também acha que a Aline e o Diogo não dão certo, que eles não têm que ficarem juntos, que cada um tem que ir pro seu canto, e que a Aline tem que se decidir logo também. Gente que tá falando que a Aline tá carente, e se ela tá carente não tinha que estar com o Diogo, tinha que estar, né, fora da casa, e lá. Tem gente que tá com ranço da dona Aline também, depois de toda essa discussão, depois de toda essa briga que a gente teve lá na casa. Eu acho que a pessoa que tá mais complicando toda essa história até agora é a Aline, né? Eu acho que isso já poderia até ter sido resolvido, mas o que a Aline tá fazendo? A Aline, ela simplesmente, pra gente que tá assistindo, eu acho que ela demonstra que ela tem um interesse ali no Diogo, apesar de tudo que aconteceu. Ela colocou ele como uma pessoa que ela não queria de dupla, mas mesmo assim foi conversar com ele depois, continuaram trocando. A gente já viu cortes aqui dela indo procurar o Diogo, não só o Diogo indo procurar ela, né? Então eles continuam com a relação ali como se nada tivesse acontecido, óbvio. Eu acho que tem uma desconfiança, um pé atrás ali por parte da Aline, só que eu acho que ela tá complicando tudo, porque basicamente ela não se decide. Ela não decide se ela quer continuar até alguma coisa ali, uma relação, não só amorosa, mas até de amizade com o Diogo, uma relação dentro da casa, ou se ela vai ficar dando ouvido às outras pessoas lá que são contra o Diogo, já declarado há muito tempo,
né? Porque o que é que ela faz? Ela senta no canto, aí vem Tamires, aí vem Camila, aí vem Graciane, vem Vitória, E vem uma esse pessoal coisa falar no que ouvido ela dela. poderia se sair bem na parada, de tipo, pô, o cara que ela tá ficando, votou nela e tal, acaba que as pessoas nem têm vontade de ficar defendendo, porque primeiro que ela não se decide, e segundo que o comportamento dela muitas vezes faz parecer que ela tá sendo falsa com o Diogo. Porque ela fica de boa com ele e pelas costas ela comenta. Eu entendo, Ela concorda tá? com as pessoas que estão eu entendo criticando que, ele. assim, é confuso. Se a gente fora na nossa vida, quando se relaciona com alguém, às vezes a gente não sabe o que faz. Às vezes a gente muda de ideia. A gente precisa desabafar com amigos. Eu entendo que não é assim tão fácil. Decidiu, acabou, pronto. Mas a gente, assistindo ao programa, fica nessa ansiedade de falar, pô, decide aí, né? Ou vai ficar com ele e fala que passou, segue a vida, ou então declara guerra e fala, olha, agora eu vou votar em você e você vota em mim e acabou. Mas fica nesse chove ou não molha, deixa a situação muito complicada pra ela e pra ele fica um pouco confuso, porque e aí fica difícil também da gente julgá-lo, porque a gente já viu o comportamento dele, que acende alguns alertas e tal, só que a gente também tem que pensar, quais são os sinais que ela tá dando, né? Quando ele fala assim, eu tô insistindo porque ela tá dando liberdade. De fato, ela dá liberdade. Então, assim, acho que na festa foi o momento em que ela foi mais, assim, de demonstrar que não queria. Mas ao longo do dia, dá mesmo pra você acreditar que ela tá querendo. Tanto que muita gente fala, pô, ela tá apaixonada e tal. Então fica difícil também dizer, pô, o Diogo tá sendo inconveniente, isso, aquilo, se ela demonstra querer. Então por isso que é uma situação muito delicada, assim. Tem que se olhar muito pra todos os lados e tomar cuidado. Acho que o principal é só pra não ficar condenando as pessoas e exagerando nas palavras. Acho que o Diogo vacilou. O Diogo foi burro no jogo naquele momento. Mas isso não faz dele um criminoso, um cara abusivo, um tóxico, não sei o que. Acho que a gente precisa avaliar caso a caso, né? Sim. É verdade. Olha, tá me incomodando o Schwang e a Bárbara lá embaixo, né? Será que tem alguma coisa errada? Eu vou lá pra baixo também, peraí.